Amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, esteja reinando no seu coração. É um prazer estarmos mais uma vez nos encontrando através do canal do YouTube para compartilharmos a palavra de Deus. Palavra esta que o Senhor tem falado aos nossos corações e que com certeza vai nos abençoar e vai nos enriquecer muito mais ainda. Então, meu amado, eu quero convidar você para orar, pedindo a bênção de Deus para o que nós vamos fazer agora, que é estudar a palavra do Senhor. Amém? Amado Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, os Teus filhos, que nesse momento estudam junto comigo a Tua palavra. Vem, Senhor, falar aos nossos corações e vem nos abençoar grandiosamente. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa, nos dá, Senhor, entendimento da Tua palavra, que possamos assimilar as verdades bíblicas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meu querido, nesse momento, nós vamos ler a palavra de Deus que está em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16 até o versículo 18. Leiamos assim a palavra. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém? Qual, meu amado, é o dever, ou qual deve ser, a relação entre o mordomo cristão e o mundo material? Bom, a religião cristã ela se distingue das demais outras religiões na compreensão do lugar e do propósito das coisas materiais. Tá? Para muitas pessoas, as coisas materiais estão em primeiro lugar. Para nós cristãos, nós vamos com o que diz o Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus, que diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para o homem que não é regenerado ainda, as coisas materiais significam tudo, tá? Causa, meio e finalidade da própria vida. Então, para o homem que não é regenerado, o primeiro lugar na vida dele é os bens materiais, aquilo que ele possui. Nós temos um exemplo disso com relação àquele rico insensato, que olhou para os seus campos e viu campos abundantes, com muita colheita. E então ele diz lá, o que ele vai fazer com aquilo? Ele disse: eu já sei o que vou fazer, Eu vou derrubar os meus celeiros, construir celeiros maiores e vou colher toda a minha produção e vou guardar, E então direi à minha alma: come, bebe, folga, regala-te, Porque tu tens guardado muitos bens para muitos anos. Mas na visão de Deus as coisas são diferentes. Então o Senhor disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Não é verdade? Agora a pergunta é a seguinte: por que criou Deus as coisas materiais? Se as coisas materiais levantam tanta cobiça, tanto desejo, das pessoas, e por elas as pessoas matam, as pessoas morrem, por que Deus criou as coisas materiais? Então a resposta ela está na Bíblia, E a resposta está realmente inserida na palavra de Deus. A resposta a esta pergunta, tá, irmãos, baseia-se em 4 premissas, que já
estudamos isso em lições passadas, né? Primeira premissa é: tudo que existe foi criado por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. A segunda premissa é: o Verbo de Deus encarnado em Jesus Cristo estava envolvido na causa, no processo e no propósito da criação. Então, todas as coisas que Deus criou, meu amado, tem uma causa, tem um propósito. Tá? E a terceira premissa é: tudo que Deus criou é bom. Tá? Não somente de boa qualidade, mas também útil, também necessário, correspondendo com perfeição à finalidade da criação. Então, tudo que Deus criou era muito bom, disse Deus, e viu Deus que tudo quanto criou era muito bom. Tá? E a quarta premissa, estamos aqui, segundo o nosso autor da lição, e dizer: tudo que existe tem um propósito na criação. Tá? Nada foi feito sem uma finalidade nobre e perfeita. Então, tudo que Deus fez foi com uma finalidade, com um propósito, e esse propósito é nobre e também é perfeito. Tá? Então, com base nessas afirmações, descobrimos as razões por que Deus criou o mundo material. Tá? Com base nessas afirmações, então existe assim uma razão por que Deus criou o mundo material. Não é verdade? Então veja bem: por uma imposição da sua própria natureza para a sua glória. Por exemplo, né? Deus criou o mundo material, né? Porque Ele é um Deus criador. E havia um propósito, né? Também da sua glória, do louvor da sua glória. Tá? Deus, Ele é criador não somente porque criou o mundo, né? Como se isso fosse acidental, mas porque criar faz parte do caráter de Deus. Tá? Então, se nós vamos ver lá em João 5, versículo 17, se a gente voltar um pouquinho aqui na Bíblia, João capítulo 5, versículo 17, nós vamos ver aqui o seguinte, ó. 5,17 diz assim, a palavra do Senhor. Vamos lendo aqui, amém? João capítulo 5, versículo 17 diz: Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Tá? Então, meu amado, Jesus faz parte de toda essa engenharia, né? Esse projeto de criação do nosso Deus. Então, Deus é criador não somente porque criou o mundo, como se isso fosse acidental, mas porque criar faz parte da natureza de Deus. Em segundo lugar, Deus criou as coisas materiais para o bem do ser humano, sabe? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28 e 29, nós vemos isso claramente. Deus criou as coisas materiais para poder manter o homem, né, alimentado, cuidado, e também dar ao homem o trabalho para que ele pudesse viver aqui administrando as coisas que Deus criou. Tá? Então, a ordem cronológica da criação. Por exemplo, Deus levou 5 dias para criar o universo físico. Tá? E só no último dia Deus criou o homem. Não significa que o homem foi criado por causa do universo material, mas é o contrário. Você não gera um bebê por causa do berço que você comprou, não é verdade? Você compra o berço, você prepara o quarto, você prepara o enxoval da criança por causa da criança que já foi gerada, não é verdade? Então, o ser humano já havia sido gerado na mente de Deus. O Senhor já havia projetado criar o homem, criar o ser humano, né? Então o homem já havia sido gerado no coração de Deus, e Deus estava preparando o quê? O ambiente para colocar esse homem
que ele estaria criando. Então, primeiramente, Deus criou o ambiente para depois criar o homem. Da mesma maneira, primeiramente, não é? Você gera a criança e depois você vai preparar o quarto, não é verdade? Então, o homem já havia sido gerado aqui na mente de Deus, no coração de Deus. E Deus então foi preparar o ambiente para poder colocar o homem nesse ambiente confortável, ambiente farto, um ambiente seguro, onde o homem poderia viver uma vida esplendorosa. Amém? Então, meu amado, é isto aqui. Então, as coisas materiais, elas acham o seu propósito divino quando concorrem para o bem do homem. Tá? Então, as coisas materiais foram criadas por Deus para o bem do homem. Quando esse papel se inverte e começa a prejudicar o homem, isso é porque houve uma deturpação dos usos das coisas materiais que Deus criou. Tá? Então, as coisas materiais acham o seu propósito divino quando concorrem para o bem-estar do homem. E qual é o bem-estar do homem? Tá? O bem-estar do homem é a glória de Deus. O homem está bem quando Deus está sendo glorificado através dele. Amém? Tá? Então é isso. Tá? Qual deve ser, meu amado, a atitude do mordomo cristão para as coisas materiais? Qual deve ser a minha atitude como crente, como servo de Deus para as coisas materiais? Tá? O comentarista diz o seguinte: o cristão tem uma atitude definida e característica para com todas as coisas materiais. Então, o cristão ele tem uma atitude definida e característica para com todas as coisas materiais. Primeiro, o cristão reconhece que Deus é o Criador e espontaneamente rende glórias a Deus pela maravilha da criação. Então, quando nós comemos uma laranja, nós reconhecemos que quem criou a laranja foi Deus. Não é verdade? Mas a maioria das vezes a gente vê essa laranja aqui, é lá da fazenda, é lá do sítio do fulano tal. O fulano tal plantou essa laranja, ou laranja gostosa, mas foi Deus quem criou a laranja. Tá? E o cristão ele reconhece que Deus é criador e espontaneamente ele glorifica a Deus pela maravilha criada. Tá, irmãos? Segundo, ele compreende com íntimo regozijo, tá, o fato de que Deus é o dono de todas as coisas materiais e tudo o que ele pode usar para a sua vida e para o seu bem-estar pertence a Deus, que generosamente nos cede, tá, para o devido uso, tá, e para a devida graça ao próprio Deus, para que Deus seja glorificado. E é por isso que a gente agradece a Deus pelo café da manhã, é por isso que a gente agradece a Deus pela merenda, pelo almoço, pela merenda da tarde, pela janta. É por isso que a gente agradece a Deus no final do dia e faz uma avaliação do que nós fazemos e pedimos a Ele perdão. É por isso que nós agradecemos a Deus quando levantamos pela manhã, porque nos acordamos, estamos vivos, não é verdade? Terceiro, o cristão aceita a sua responsabilidade como mordomo da criação e até participa da obra da redenção do mundo através do quê? Da evangelização e de missões, evangelizando assim ou engajando-se assim nos planos de Deus para estabelecer o seu propósito em relação ao mundo, inclusive o mundo físico, o mundo material. Então, o cristão aceita espontaneamente a sua responsabilidade como mordomo. Então, quando nós aceitamos Jesus, então nós começamos a entender o propósito da criação, do mundo físico, das coisas materiais, e nós vamos passar a ter mais cuidado com essas coisas, não é? Eu tenho um irmão e uma vez ele chegou aqui em casa, na minha casa, e a água da descarga lá do sanitário estava vazando. E ele
desmontou tudo aquilo e limpou tudo aquilo e corrigiu o vazamento. E ele disse: a gente tem que cuidar das coisas que Deus criou. Por quê? Porque isso aqui é uma dádiva de Deus, foi Deus quem nos deu para a gente viver, para a gente usar, mas não para a gente desperdiçar. E é verdade, meu querido. Então o cristão, ele se converte, ele aceita, não é? Ele aceita a responsabilidade de ser mordomo das coisas que Deus criou, de cuidar e cuidar bem das coisas que Deus criou. E é por isso que há mudanças na vida da pessoa que aceita Jesus, tá? Ele não põe a sua segurança nem a sua esperança de salvação nas coisas materiais, mas sim em Jesus Cristo. Tá? O cristão não se preocupa se amanhã ele tem o almoço, se ele tem a janta, se daqui a um mês ele tem garantido o sustento da sua família. O cristão, ele confia em Deus, né? É o que o salmista disse: uns fazem menção de carros, de cavaleiros, mas nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. O que o salmista está dizendo aqui? O salmista está dizendo que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ela confia no Senhor. E quinto ponto, o cristão oferece seu corpo e tudo o que pode obter por meio do corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E assim ele alcança o entendimento da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus para a sua vida. Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém, irmão? Ainda continuando, respostas bíblicas às objeções sobre o uso das coisas materiais. De que maneira, né? A gente tem usado corretamente as coisas materiais, a gente tem usado de maneira correta aquilo que Deus criou. Então é muito importante a gente ver como é que nós estamos usando, né, a água, como é que nós estamos usando o solo, como é que nós estamos usando a natureza, né, que Deus criou, não é verdade? Para quê? Para sabermos se nós estamos usando de maneira correta. Afinal, nós somos mordomos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que Deus criou. Tá bom, meu amado? Então veja bem, há várias atitudes que tentam perturbar a compreensão bíblica do lugar das coisas materiais. A primeira foi a heresia introduzida nos primórdios da igreja pelos gnósticos, de que a matéria é essencialmente vil e má. O gnosticismo primitivo morreu como um movimento, mas deixou sua influência, e muitos cristãos ainda perguntam se realmente não seria dessa maneira, né? A Bíblia responde com segurança lá em 1 Timóteo 4, versículo 1 a 5. Paulo diz claramente que toda a criação é boa, tá? Não é essencialmente má e vil. Toda a criação é boa, tá? E que nada há que se rejeitar, desde que se possa usar, meu amado, com ações de graças, né? O mal não está na matéria, tá? O mal não está na matéria, mas sim no coração de quem utiliza a matéria de modo contrário ao propósito de Deus. Tudo que Deus criou é bom. Olha, eu tenho uma caneta na minha mão. Foi criado com um objetivo, tem um propósito essa caneta. O propósito dela é escrever, é passar para o papel o que está aqui. Na minha mente eu vou escrever no papel. Mas se eu usar para outro propósito, eu posso ferir alguém com essa caneta? Posso. Mas ela não foi feita com o propósito de ferir uma pessoa. Ela foi feita com o propósito de escrever, de escriturar as coisas que estão aqui, que nascem aqui na minha mente, que eu posso passar para o papel, né? Para que eu não venha esquecer mais tarde. Por exemplo, fazer uma carta, preparar um esboço de um sermão, tá? Então foi para isso que essa caneta foi criada. Mas se eu usar de maneira maligna, eu posso furar a mão de alguém,
o coração de alguém e assim por diante. Está entendendo? Então, Deus criou as coisas boas. O homem tem usado de maneira maligna. E é por isso que muitas coisas estão sendo usadas de maneira errada. Tá, meu amado? Outro erro difundido é a concepção dualista, que põe em oposição o inconciliável os aspectos materiais e espirituais da vida. Diz aqui o comentarista assim, ó, vou repetir aqui. Outro erro difundido é a concepção dualista, que põe em oposição inconciliável os aspectos material e espiritual da vida. Tá? Em tempos mais remotos, grupos de cristãos que assim pensavam procuravam resolver os problemas do mundo, isolando-se do mundo. Os hippies, por exemplo, são os monges modernos daquela época que se recolhiam em reclusão, né? Fugindo dos problemas. Os problemas não é para se fugir deles, é para se enfrentá-los, tá? Então, meu querido, os monges, os hippies são os monges seculares, né, que se isolam do mundo porque acham que os problemas do mundo não têm solução, tá? O cristão, porém, é diferente. O cristão encara o mundo como um desafio, tá? Como um desafio. O cristão se considera um embaixador da paz, um embaixador do Senhor Jesus, rogando ao mundo que se reconcilie com Deus por meio do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Outro erro mais atual e mais nocivo ainda é o materialismo. Ora, seja o materialismo ateu, que não admite a existência de Deus, nem tampouco da alma, nem de qualquer outra realidade que não seja a matéria, e seja o materialismo pragmático, que diz acreditar em Deus, acreditar na alma e nos valores espirituais, mas na realidade produz um tipo de vida materialista, dominado pela obsessão da prosperidade material e do domínio material e da segurança baseada nos valores materiais. Então, isso aqui é muito nocivo, tá? Então, o período de franco progresso que o Brasil está atravessando, por exemplo, emergindo de uma economia tipicamente agrária, hoje o país está sendo industrializado e tudo mais, tá? Põe ao alcance dos brasileiros um número crescente de fábricas, etc, né, de utilidades, coisas materiais que vão sendo consideradas indispensáveis. Então, as fábricas estão bombardeando as pessoas com propagandas, fazendo com que as pessoas sejam realmente consumistas, né? E então, existem pessoas hoje que não sabem, não vivem mais sem uma televisão, né? Não vivem mais sem um carro, não vivem mais sem uma boa central de ar-condicionado. Mas antes nada disso nós tínhamos e nós vivíamos muito bem sem essas coisas. Mas o materialismo está impregnando, né? E então o que acontece? Hoje nós estamos primando por coisas materiais e esquecendo das coisas espirituais, daquilo que realmente edifica, daquilo que constrói, não é verdade, meu amado? Então, o problema da posse dos bens dentro de uma concepção cristã, por exemplo, o milagre brasileiro poderá transformar-se em um terrível pesadelo se nós valorizarmos mais os bens materiais. O Brasil está prosperando, está crescendo, né? E bombardeia, né, com as suas propagandas. Alguns grupos religiosos se aproveitam e propagam uma religião próspera, né, uma vida de riquezas, de facilidade para enriquecimento e etc. E as pessoas estão indo atrás deste enriquecimento fácil, né? Meu amado, precisamos ter muito cuidado com o pragmatismo moderno, né? Porque o pragmatismo materialista, né? As pessoas
estão valorizando mais os bens materiais, vão à igreja para ficar ricos, né? E nós precisamos ir à igreja para adorar a Deus, entregar nossas vidas a Jesus para irmos para o céu. É para isso que nós precisamos ir à igreja, né? Mas há muitas pessoas, há uns anos atrás frequentava a nossa igreja um cidadão, e então ele chegou comigo e disse: olha, pastor, eu vim para a igreja para ficar rico. E eu entendi que ele estava dizendo que ele foi para a igreja para ficar rico, mas não estava ficando rico lá na nossa igreja. Ele podia ter uma boa alimentação espiritual, ele podia ter o pastor que o visitava, que orava por ele, que se preocupava com a família dele, que doutrinava a ele e a sua família, né? Como o cristão deve andar, como o cristão deve se comportar. Mas riqueza ele ainda não tinha alcançado. E então ele tomou a decisão de procurar uma igreja da prosperidade, da teologia da prosperidade. E então ele foi. E é interessante que com pouco tempo, aquele rapaz estava com uma loja surtida, né, de muitos produtos, de armarinho, tecidos e vestimenta. E eu observei aquilo e digo: puxa, rapaz, está numa igreja hoje que está dando dinheiro para ele, porque ele ficou rico, está rico, realmente ele disse que ia para a igreja para ficar rico. E eu fiquei, disse: meu Deus do céu, né? O que está acontecendo com a nossa igreja? Porque nós orávamos também pela prosperidade daquele homem, mas ele não passava do que era funcionário público e etc. E aquele homem ficou cheio de dinheiro, né? Passado alguns 2 ou 3 anos, aquele homem a sua vida foi ceifada. Pessoas chegaram e dispararam vários tiros nele. E aí nós fomos entender depois o porquê daquela vida ceifada. É porque aquele homem tinha se metido com negócios escusos. E era por isso que ele tinha ganho dinheiro, era por isso que ele tinha ficado bem de vida. E lá na comunidade batista cristã ele não ia poder ficar assim, porque lá nós não ensinamos negócios ilícitos. Lá nós não estimulamos a pessoa a ficar rica de qualquer maneira. Lá nós ensinamos que nós devemos ganhar bem o nosso dinheiro, gastar bem o nosso dinheiro, né? Tanto ser honesto na maneira de ganhar, como na maneira de gastar, né? Entendeu? E então ficava difícil para ele ficar rico numa igreja, estando numa igreja que o pastor sempre está dizendo que o homem de Deus precisa dar bom testemunho, precisa ser honesto em tudo quanto ele faz. E ele acabou mudando para uma outra localidade, para uma outra congregação, e acabou passando por essa experiência. Então, meu amado, sua vida foi ceifada, né? E o que ele tinha ficou para outras pessoas. Então, que a palavra do nosso Deus venha trazer para você esclarecimento, venha trazer para você a bênção dos céus, e que você receba no seu coração essa palavra, guarde, como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, nós te agradecemos esse momento, pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que o Senhor, meu Deus, nos abençoe e que nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém.